Bom, vamos dar início a mais uma aula sobre tecnologia de equipamentos FACTS e vamos dar prosseguimento aos compensadores série, tá certo? Então, atualmente nós estamos estudando esse tema, compensadores série, e esta é a segunda aula sobre os compensadores série. Então, nesta aula, nós vamos estudar os sistemas com compensação, nesse caso, com compensação capacitiva. Vamos iniciar pela modelagem matemática desses sistemas. Então, a figura que vocês estão vendo, ela traz um diagrama unifilar de um sistema com compensação séria, uma compensação capacitiva, como vocês estão observando. Então, nós temos três barras nesse sistema. Então, a primeira barra é a barra da fonte VS, segunda barra, essa barra M, né, ou VM, certo? Vocês vão já entender por quê. E uma barra central. E a terceira barra, essa barra à direita, a barra da fonte VR. Muito bem. No diagrama original que nós estudamos na primeira aula, né? Ou seja, um diagrama de um sistema sem compensação, nós tínhamos tão somente uma reatância indutiva, XL, onde nós dividíamos em duas partes iguais, XL sobre 2 à esquerda, XL sobre 2 à direita. Claro que eu estou me referindo somente aos módulos, e sabemos que se trata de um fasor. Pois muito bem. No centro, nós temos uma barra M, ou VM. Essa barra é justamente onde o compensador série, compensador estático, estará inserido, certo? E esse compensador, ele vai introduzir ou vai inserir nesse sistema uma capacitância de compensação ou uma reatância capacitiva de compensação. Muito bem. Esta reatância capacitiva, nós também vamos dividir em duas partes iguais. Então, XC sobre 2 à esquerda, XC sobre 2 à direita. E ao centro nós temos a tensão VM proveniente desta barra M. A gente vai admitir também que todas as fontes VS e VR têm o mesmo módulo, que estamos chamando de V. Então, VR é igual a VS, que é igual a V, em termos de módulo, certo? Bom, aqui embaixo em verde vocês estão observando as expressões da potência transmitida nesta linha, essa nova linha, uma linha com compensação, certo? Potência ativa transmitida nessa linha, e também a potência reativa nas barras VS e VR, ok? São expressões distintas daquelas que nós tínhamos para o primeiro caso, o caso de esse mesmo sistema, porém sem compensação. Vamos seguir. Então aqui nós temos, mais uma vez, o diagrama unifilar, para que a gente possa recorrer sempre que necessário a esse diagrama, certo? Então ele diz, a impedância de transmissão efetiva, XEF, com a compensação capacitiva séria é dada por... Por que ele está se referindo a isso? Porque a impedância da linha vai mudar. Se eu tinha somente impedância que se tratava de uma reatância indutiva. Agora eu inseri uma reatância capacitiva, a impedância, de uma maneira geral, vai mudar. É o que a gente resolveu tratar por impedância efetiva, certo? Então, na verdade, essa reatância efetiva ou impedância efetiva é a soma fasorial das duas reatâncias, a reatância capacitiva e a reatância indutiva. Reatância indutiva em um sentido, XL, e reatância capacitiva no sentido oposto, XC. Então, ficaria XL menos XC, ok? XL apontando para o sentido positivo do eixo imaginário, enquanto que XC aponta para o sentido negativo do eixo imaginário. Muito bem. Em se tratando somente de módulos, tá certo? Se eu ponho o XL em evidência, eu vou... o meu resultado, o resultado desta operação, será
o que está escrito na equação 2. Então, 1 menos K é um fator, certo? Daqui a pouco a gente vai falar sobre ele, que multiplica XL. Ou seja, coloquei XL em evidência. Aqui nessa primeira parcela vai restar somente 1. Na segunda parcela eu terei XC sobre XL. E esse XC sobre XL é o que nós representamos pela letra K. Essa letra K, ou a relação entre XC e XL, é o que é conhecido como grau de compensação série, ou fator de compensação série. Tanto faz. Esse fator ele varia entre 0 e 1. Porém, ele pode ser igual a 0 se eu não tiver compensação nenhuma, ou seja, se a reatância capacitiva da linha for 0, for nula, ou ele pode, no máximo, atingir o valor unitário, porém exclusivo, tá certo? Não inclusive. Ou seja, ele será menor do que 1, ele nunca atingirá o valor 1, porque simplesmente pelo seguinte fato: se ele atingir o valor unitário, eu não terei impedância na linha e é uma condição que a gente conhece como ressonância, certo? E a corrente dispara, a corrente ela tende para o infinito se a impedância tender para 0, certo? Então, claro que isso aqui a gente está tratando de um ponto de vista ideal, mas na realidade eu teria ainda pequenas resistências, né, no caminho, porém essa corrente experimentaria valores muito altos, certo? Então, o grau de compensação série é aquele fator que vai me dizer quão mais ou menos compensada está essa linha, certo? Muito bem. Então eu resolvi explorar um pouco mais esses diagramas, tá certo? Esse diagrama aqui, esse conjunto de gráficos à direita, a gente não vai explorar agora, nós vamos deixar para explorar no final da aula, quando tivermos encerrado a modelagem matemática. Coloquei aqui só para que você já fosse se acostumando com ele. Pois bem, então aqui nós temos o nosso sistema compensado. Eu coloquei todos os fasores e seus sentidos, então fasor da tensão Vs, Vm e Vr. Coloquei também as quedas de tensões sobre as reatâncias indutivas e capacitivas. Ok? Então, nesse primeiro circuito aqui à esquerda, onde envolve Vs e Vm, né? Esse circuito aqui, eu teria a queda de tensão sobre XL apontando para a esquerda e a queda de tensão sobre XC apontando para a direita. Para o segundo subsistema, este que está à direita, envolvendo VR e VM, né, eu teria a queda de tensão sobre a reatância indutiva XL apontando para a esquerda, enquanto que a queda de tensão sobre a reatância capacitiva XC apontando para a direita. Muito bem. Se eu traço um gráfico, né, fasorial, como esse que está aqui embaixo, né, vou lembrar sempre que nós admitimos que todos os módulos das tensões envolvidas são os mesmos, a menos esse aqui, o VM. Né? As fontes VS e VR elas têm o mesmo módulo, igual a V. Pois bem, se elas têm o mesmo módulo igual a V, tá certo? Significa dizer que a corrente que flui da esquerda para a direita, o fluxo de corrente nesta linha de transmissão, ela estaria nessa direção vertical, ou seja, ela estaria segmentando este ângulo em duas partes iguais, ou seria uma bissetriz, certo? Então, temos aqui a tensão neste ponto VM e a corrente sobre esta digo melhor, e a corrente através desta linha, certo? Muito bem. Olha,
Então, o que eu fiz aqui foi simplesmente escrever os vetores respeitando respeitando os seus sentidos, os fasores ou os vetores de tensão, ou quedas de tensões. Então, primeiro, VS, eu estou trabalhando aqui desse lado, do lado esquerdo, envolvendo a fonte VS e a barra VM. Então, VS, certo? Será igual a VM mais VXL menos VXC. Ok? Então, teria esse diagrama fasorial. Então, ou seja, VM, nesse sentido, somando mais VXL, VM mais VXL menos VXC. VXC nada mais é do que a reatância capacitiva, XC sobre 2, que multiplica essa corrente. Ok? E aí, como nós estamos utilizando a horizontal para a determinação da direção das quedas de tensões sobre as reatâncias, né? Como a corrente ela precisa estar 90 graus defasada das duas reatâncias, sendo que em relação à reatância indutiva ela está 90 graus atrasado, já em relação à reatância ou a queda de tensão na reatância capacitiva, ela estaria 90 graus adiantada. Mais uma vez, se não ficou claro, nós estamos considerando a direção horizontal para a direção das quedas de tensões sobre as reatâncias XL e XC. Então, eu admiti a reatância XL neste sentido, da direita para a esquerda, por quê? Porque a corrente está para cima e a corrente precisa estar a 90 graus da queda de tensão sobre a reatância XL, porém 90 graus atrasados. Então, a única possibilidade era se esse fasor VXL apontasse da direita para a esquerda. Enquanto que para a queda de tensão sobre a reatância XC, que nós chamamos de VXC, ou então XC sobre 2 que multiplica aí, é o contrário. Ou seja, apesar da corrente também precisar estar a 90 graus dessa queda de tensão, a corrente estará adiantada em relação a essa queda de tensão e não mais atrasada, como ocorreu no caso da queda de tensão sobre a reatância indutiva. Ok? Então, os sentidos seriam exatamente esses que vocês estão vendo aqui. Muito bem. Seguindo com o nosso modelo, eu vou detalhar algumas equações, né, alguns desenvolvimentos matemáticos aqui que vocês comumente não encontrariam nos livros. Então, eu vou detalhar isso agora. Vou admitir, certo? Eu vou admitir, ainda na figura anterior, né, que nós temos, olha só, VR aqui, temos a tensão que eu estou chamando VXF. VXF é a queda de tensão na metade, tá certo? Estou falando na metade porque eu só estou considerando este circuito aqui, onde envolve VR e VM. Então, seria a queda de tensão na metade da impedância efetiva, certo? Na metade da impedância efetiva. Então, eu, com isso, tenho esse gráfico. Tá? O ângulo está dividido por 2, então tenho delta sobre 2. Aqui VR, a queda de tensão na reatância ou na impedância efetiva, não é? Apontando sempre da direita para a esquerda para este lado, porque a corrente está entrando nessa fonte, né? Ou seja, a corrente tem o sentido de direção, de fluxo, da esquerda para a direita. Logo, a queda de tensão será da direita para a esquerda sobre a reatância ou impedância efetiva. E a tensão VM. Então, eu vou traçar aqui algumas equações, né? Rabiscar
algumas equações. Então, a primeira de todas, o VF, na verdade, o VEF, tensão efetiva, será VR seno de delta sobre 2, certo? Então, bem simples de entender. E essa corrente que está vindo de lá, que eu nem representei, será VF, a tensão efetiva, sobre a reatância, ou a metade da reatância efetiva, certo? E esse valor da reatância efetiva nós já temos. Então, vou simplesmente substituir, tá certo? Esse 2 vem aqui para cima. O VF é VR seno de delta sobre 2, só fiz substituir. E agora vou substituir o valor da reatância efetiva, que é 1 menos K, ok? 1 menos K, que multiplica XL. XL sendo a reatância total de toda a linha, o módulo da reatância indutiva de toda a linha de transmissão. E o K, como a gente já frisou, é o grau de compensação séria. Muito bem, então nós temos o valor desta corrente. Já descobrimos o valor da corrente. Vamos continuar aqui. Eu preciso também descobrir o valor da corrente ao quadrado. Por que eu estou descobrindo isso? Por que eu estou detalhando essas equações? Porque eu vou precisar do valor da corrente para calcular a potência ativa, vou precisar do valor da corrente ao quadrado para calcular a potência reativa, tá certo? Então, já estou adiantando para que vocês saibam por onde é que nós estamos caminhando. Então, simplesmente vou recorrer àquela equação do slide anterior, elevar ao quadrado e fazer as simplificações baseadas nas relações trigonométricas que nós conhecemos, etc. Então, teria 4v ao quadrado. Olha só, eu estou já substituindo, apesar da gente estar utilizando em um primeiro momento VR, mas para não ficar carregando sempre esse índice, o VR e o VS eles são iguais a V. Então, vou substituir logo diretamente por V. Então, teria 4v ao quadrado, aqui embaixo 1 menos k ao quadrado, xl ao quadrado e seno ao quadrado de delta sobre 2. Muito bem. Simplificando, tá certo? Simplificando, eu só fiz repetir e o seno ao quadrado de um ângulo qualquer, certo? O seno ao quadrado de um ângulo qualquer nada mais é do que um meio que multiplica 1 menos 2 vezes, aliás, digo melhor, desculpa, 1 menos cosseno de 2 vezes esse ângulo qualquer, certo? Um meio que multiplica 1 menos cosseno de 2 vezes este ângulo em questão. No caso aqui, o ângulo que estamos nos referindo é o delta sobre 2, então vou substituir diretamente. Esse 4 cancela com esse 2 aqui, eu vou ficar somente com 2v ao quadrado, né? 4 dividido por 2, e esse 2 multiplica esse outro que ficará somente cosseno de delta. Então, I ao quadrado, o módulo da corrente, o módulo do fluxo de corrente nessa linha de transmissão ao quadrado, né? É igual a 2v ao quadrado, sendo v o módulo da tensão de cada uma das barras VS e VR, dividido por 1 menos k, tudo isso elevado ao quadrado, que multiplica xl elevado ao quadrado, tudo isso multiplicando 1 menos cosseno de delta. Sendo delta a abertura angular entre os fasores das tensões das barras das extremidades, VS e VR. Muito bem, vamos seguindo. Bom, então nesse slide aqui, a gente vai simplesmente reescrever algumas daquelas equações que nós já vimos. Certo? Isso aqui é só um repeteco, estou reescrevendo. Chegamos a essa identidade, né, da corrente, tá certo? Inclusive calculamos a corrente ao quadrado e agora a gente vai determinar a potência ativa. A potência ativa eu posso determinar pela tensão, né, Vm, que multiplica a corrente I, certo? Tensão Vm que multiplica a corrente I, ok? Aí você diz, mas professor, como assim a tensão, a potência ativa é a tensão Vm que multiplica a corrente I? Claro, porque se vocês
observarem em um dos gráficos que eu mostrei em slides anteriores, essa tensão VM ela está totalmente alinhada com a corrente I. Então, se elas estão em paralelo, eu multiplicando as duas, tudo que eu vou ter é ativo, certo? Terei somente ativo. Então, vou prosseguir com essa equação. Posso utilizar outras equações para chegar à dedução que eu vou mostrar para vocês? Claro que sim, mas isso aqui eu achei mais simples. Então, VM é VR cosseno delta sobre 2, por esse diagrama vetorial que eu estou mostrando à direita, tá certo? A corrente I, nós mostramos no slide anterior como equação 6, a gente já tinha demonstrado. Agora eu vou simplesmente multiplicar uma pela outra, tá certo? Vou multiplicar uma pela outra, ok? E fazer as devidas simplificações trigonométricas. Aqui a gente tem o seno de um determinado ângulo multiplicado pelo cosseno, né? Posso fazer essa dedução, mas já adianto para vocês que isso aqui vai resultar em 1/2 que multiplica seno de delta, certo? Eu deixo isso como exercício para vocês fazerem. É bem simples, tá? Você simplesmente faz seno de A mais B, aí igual, aí você vai ter seno de A cosseno B menos seno B cosseno A, e depois seno de A menos B igual a seno de A cosseno B menos seno B cosseno A, certo? Então, fazendo essas duas, do lado direito, você terá duas parcelas de tal forma que a segunda parcela do lado direito, tanto da primeira identidade trigonométrica quanto da segunda, elas vão cancelar quando você somar essas duas expressões, tá certo? E aí você consegue, como os ângulos são iguais, né? Delta sobre 2, então a parcela seno de A menos B, ela ficará ela resultará em seno de zero, que é igual a zero. Então, você tem uma boa simplificação. Então, eu estou dando essas dicas só para vocês saberem o caminho das pedras. Muito bem, então a gente chegou a essa expressão aqui, olha só, VR ao quadrado, mais uma vez eu insisto, aqui eu posso chamar somente 2V ao quadrado, né, uma vez que o VR tem módulo igual a V, tá certo? Muito bem, é o que a gente chegou como expressão final, né? Simplificamos esse 2 por esse que está no denominador, numerador e denominador, e chegamos a essa expressão como sendo a expressão da potência ativa nesta linha, certo? Ok. E agora, já estamos nos aproximando do final dessa aula, a gente vai determinar a potência reativa compensada, né, através do capacitor série, certo? E ela vai ser expressa como I ao quadrado XC, né? I ao quadrado XC. Por isso que eu precisava deduzir a expressão de I ao quadrado, certo? Lembrando que XC é igual a KXL. E aí a gente vai deduzir aqui, nesse slide, da seguinte forma: I ao quadrado eu já sei quanto é essa expressão mesmo aqui, depois XC igual a KXL. E agora eu vou somente reagrupar isso aqui, certo? Essa quantidade aqui, ó, XL sobre, no numerador, XL ao quadrado do denominador, resulta somente XL. Ok? Então, eu teria V ao quadrado dividido por XL. Esse K vai ficar sobre 1 menos K ao quadrado. E o que restou foi 1 menos cosseno de delta. Então, de tal sorte que essa é a própria expressão da potência reativa compensada através desse compensador série, tá certo? Esse compensador série que ele vai prover uma compensação capacitiva. Bom, e aí o que nós temos é aquele diagrama que nós já havíamos mostrado para vocês, onde são representadas diversas curvas. Eu posso representar
essa curva genérica, tá certo? Essa curva genérica da potência reativa, que nesse gráfico eu tenho tanto P quanto Q. Então eu tenho a potência reativa capacitiva, aqui compensada, e tenho a curva da potência ativa também nesta linha, certo? Essa expressão aqui genericamente. E aí foram feitos testes para vários valores, olha só. Valor K igual a zero, onde eu não tenho nenhuma compensação, eu tenho esta curva, tá certo? Para um sistema sem compensação. Isso aqui é bastante parecido com aquela teoria que eu já mostrei para vocês lá da compensação shunt, né? Antes da gente explicar a teoria do Statcom. Então eu falei alguma coisa sobre sistemas compensados, tá certo? E também sobre o fato de um compensador, tá? Seja ele shunt ou série, ele aumentar a estabilidade transitória de um sistema. Então, todas essas definições, essas teorias servem para, que nós já mostramos anteriormente, servem para essa teoria também, certo? Para esse tipo de compensação, inclusive. Muito bem. Então, nós temos diversas curvas, né? Curva para K igual a 0,2, ok? K igual a 0. E ele mostra tanto as curvas de ativo quanto de reativo. Para K igual a 0, não existe compensação reativa, tá certo? Não existe compensação reativa. Então, claro, eu tirei o compensador para K igual a 0. E a compensação ativa é essa primeira curva que vocês... e a curva da potência ativa transmitida é essa primeira curva que vocês estão vendo. Mas, para quaisquer outros valores, tá certo? Onde esse K não se iguale à unidade, nós temos compensações. Então, K igual a 0,2, eu tenho isso aqui de ativo e tenho essa curva para o reativo. K igual a 0,4, eu já tenho esta curva para potência ativa e esta outra para potência reativa. Olha só como a potência reativa sobe exponencialmente, não é? Então, é bem não linear a maneira que ela promove a compensação, o que a compensação é promovida nesse tipo de sistema. Então, é por isso que em um sistema desses, certo? Em um sistema desses, é comum você ver ou perceber, tá certo? O aumento da estabilidade de tensão. Claro, eu tenho uma capacidade de controlar uma quantidade de reativo muito maior, né? Vocês viram pela curva. Melhora da estabilidade transitória, isso daí eu também consigo com aumento, a promoção da curva da potência ativa, né? E o amortecimento nas oscilações de potência. Eu também trabalho no amortecimento porque esse tipo de compensação ele trabalha com a mudança de impedância. Se eu altero a impedância, tá certo? Eu também altero o amortecimento da oscilação. Então, se eu tiver um sistema pouco amortecido, ou seja, qualquer variação, esse sistema experimenta uma oscilação por um tempo grande, relativamente grande, eu aumentando a impedância desse sistema, tá certo? Eu modificando as características do meu compensador de maneira a mexer no valor da impedância desse sistema, então eu posso, inclusive, favorecer o amortecimento na oscilação de potência, certo? Posso, inclusive, favorecer o amortecimento na oscilação de potência, tá? Se eu aumento o valor dessa impedância. Então, se você quer aumentar o valor
do amortecimento, então você geralmente trabalha na impedância. Ok? Bom, pessoal, era isso que eu tinha preparado para mostrar a vocês nessa segunda aula sobre compensadores série. Espero que vocês aproveitem bastante o vídeo, vejam esse vídeo algumas vezes e se aprofundem na teoria, né? Utilizando o nosso livro texto, o livro do professor Ringorani, Entendendo Facts, e espero que vocês aproveitem bem. Até mais.